Quando cheguei no restaurante para o jantar de aniversário da minha nora, descobri que minha cadeira simplesmente não existia. Todos riram da situação, como se fosse uma piada. Foi quando percebi que minha bondade havia se tornado minha maior fraqueza. Meu nome é Gilda, tenho 71 anos e sempre acreditei que minha bondade seria recompensada com respeito. Mas descobri da forma mais cruel que bondade excessiva pode se tornar nossa maior fraqueza. Tudo começou quando minha nora Adriana me ligou 3 semanas antes do fatídico jantar de aniversário dela. Eu estava na cozinha preparando um doce de leite caseiro quando o telefone tocou. A voz dela transbordava uma animação exagerada que imediatamente me deixou desconfiada. Ela me contou que faria 40 anos e que Carlos havia sugerido uma festa especial no Terraço Dourado, um restaurante francês caríssimo que havia aberto no centro da cidade. Falou sobre como seria elegante, refinado, uma coisa bem íntima, mas sofisticada. Mencionou que seriam apenas 10 pessoas. Ela, Carlos, a irmã com o marido, o chefe da imobiliária, alguns amigos do círculo social deles. E então veio o silêncio. Aquele silêncio constrangedor onde eu esperava ouvir meu nome na lista de convidados, mas que nunca chegou. Quando perguntei se eu também estaria lá, a pausa do outro lado da linha foi longa demais. Adriana me explicou, com uma paciência forçada, que Carlos achava melhor fazer algo mais sofisticado dessa vez. Disse que o Terraço Dourado era um ambiente muito específico, muito chique, e que eu tinha um jeitinho mais simples, mais caseiro, que talvez eu me sentisse deslocada no meio de tanta gente refinada. As palavras dela ecoaram no meu ouvido como bofetadas. Jeitinho simples, caseiro, deslocada. Minha própria nora estava me dizendo que eu não tinha classe suficiente para frequentar um restaurante elegante. Quando questionei se Carlos concordava com isso, ela me disse que havia sido ideia dele, que ele ficou preocupado comigo, achando que eu poderia passar vergonha em um lugar onde todo mundo se vestia bem e conversava sobre arte e vinhos caros, que eu poderia me sentir constrangida. A palavra constrangida se cravou no meu peito como uma faca. Meu próprio filho, que criei com tanto amor e sacrifício, estava me considerando uma fonte de embaraço. Adriana ainda tentou amenizar oferecendo um almoço alternativo no domingo, em um lugar mais adequado ao meu perfil. Mais simples, mais à vontade. Como se eu precisasse de um local especial para pessoas de segunda categoria. Desliguei o telefone com uma frieza que nem eu reconheci em mim mesma e fiquei ali sentada na cozinha, olhando para o doce de leite que esfriava na panela. Era a receita que Carlos mais gostava desde criança, a mesma que eu fazia sempre que ele vinha me visitar. Mas, aparentemente, saber fazer doces caseiros não era uma habilidade valorizada em restaurantes franceses. Naquela noite, não consegui dormir. Repassei cada palavra da conversa, cada tom de voz condescendente. A forma como Adriana havia falado comigo, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança teimosa que não conseguia entender a realidade. Nos dias seguintes, comecei a reparar em coisas que antes eu ignorava ou justificava. Como Carlos sempre mudava de assunto quando eu tentava dar opinião sobre qualquer coisa. Como Adriana sorria educadamente para minhas histórias, mas logo desviava o olhar para o celular. Como eles falavam comigo, usando aquele tom paciente que se usa com pessoas que não conseguem acompanhar conversas adultas. Lembrei de outras ocasiões recentes onde me senti deslocada. O chá de bebê da vizinha da Adriana, onde fui a única pessoa que não entendeu as referências sobre marcas importadas de roupas infantis. O aniversário de casamento de uns amigos deles, onde passei a noite inteira ouvindo conversas sobre viagens internacionais e investimentos enquanto permanecia calada, sentindo-me como uma intrusa. Era como se eu tivesse me tornado uma presença tolerada na vida do meu próprio filho. Não uma pessoa querida, respeitada ou valorizada. Apenas uma obrigação familiar que precisava ser cumprida de vez em quando, preferencialmente em ambientes onde minha simplicidade não ofuscasse o brilho social deles. A dor mais profunda era perceber que minha educação estava sendo questionada. Eu, que trabalhei durante décadas para dar o melhor para Carlos. Mas, aparentemente, ter criado um filho bem-sucedido não me dava credenciais suficientes para sentar à mesa de um restaurante elegante. Comecei a observar meu reflexo no espelho com outros olhos, tentando ver o que eles viam.
Uma mulher de 71 anos, cabelos grisalhos sempre arrumados, roupas simples mas limpas. Mãos calejadas de uma vida inteira de trabalho. Seria isso que os envergonhava? Era essa a imagem que consideravam inadequada para ocasiões sofisticadas? Durante aquelas semanas de reflexão, uma raiva surda começou a crescer dentro de mim. Não era apenas sobre o jantar. Era sobre anos de pequenas humilhações que eu havia engolido em silêncio. Comentários aparentemente inocentes sobre meu jeito de falar, minha forma de me vestir, minhas preferências musicais ultrapassadas. Eu havia passado tanto tempo tentando não incomodar, não causar problemas, ser a sogra compreensiva e discreta, que me tornei invisível na vida da minha própria família. E pior, havia me tornado motivo de vergonha. A bondade que sempre considerei minha maior virtude havia se transformado na minha maior fraqueza. Eu era tão boa, tão compreensiva, tão disposta a aceitar qualquer migalha de atenção, que eles pararam de me respeitar completamente. Mas algo estava mudando dentro de mim. Uma determinação que eu não sentia há anos começava a despertar. E logo eles descobririam que subestimar uma mulher de 71 anos pode ser um erro muito caro. Na semana seguinte àquela ligação devastadora, algo dentro de mim começou a morrer. Não foi uma morte súbita, mas sim um definhar lento e doloroso, como uma flor que vai murchando pétala por pétala. Eu caminhava pela casa vazia, olhando para as fotografias espalhadas pelas estantes e sentia como se estivesse observando a vida de uma estranha. Ali estava Carlos aos 5 anos, sorrindo sem dentes da frente, segurando um bolo de aniversário que eu havia feito com as próprias mãos. Outra foto mostrava ele aos 15, abraçado comigo no dia da formatura do ensino médio, orgulhoso demais para se envergonhar da mãe costureira que trabalhara dobrado para pagar seus estudos. Quando foi que aquele menino carinhoso se transformou no homem que considerava minha presença constrangedora? Durante aqueles dias sombrios, comecei a questionar cada momento da minha vida como mãe. Será que fui permissiva demais? Será que minha dedicação excessiva o mimou a ponto de ele perder a noção de gratidão? Ou será que, no fundo, eu sempre soube que não era suficiente para ele, mas escolhi ignorar os sinais? Lembrei de quando Carlos trouxe Adriana para me conhecer pela primeira vez, há 8 anos. Ela chegou usando um vestido que custava mais do que eu ganhava em 2 meses, com um perfume caro que deixou minha pequena sala de estar com um aroma que durou dias. Desde o primeiro momento, percebi como ela olhava ao redor da minha casa. Não com desprezo aberto, mas com uma curiosidade antropológica, como se estivesse visitando um museu da pobreza. Naquela época, eu ainda acreditava que o amor venceria qualquer barreira social. Preparei um almoço especial, usei minha melhor toalha de mesa, arrumei flores do jardim em um vaso simples mas bonito. Adriana elogiou tudo com educação exagerada, mas eu conseguia ouvir a condescendência por trás de cada palavra gentil. Ela me perguntou sobre meu trabalho com um interesse que parecia genuíno na superfície. Contei sobre meus anos como costureira, sobre como comecei fazendo roupas para os vizinhos e acabei tendo uma clientela fiel no bairro. Falei com orgulho sobre cada centavo economizado para a educação do Carlos, cada sacrifício que valeu a pena ver meu filho se formar. Mas percebi como ela trocava olhares discretos com Carlos sempre que eu mencionava algum detalhe da nossa vida simples. Como se fossem códigos secretos entre eles, uma linguagem silenciosa que eu não conseguia decifrar, mas que sabia, instintivamente, que era sobre mim. Depois daquele almoço, Carlos começou a me visitar com menos frequência. Quando vinha, sempre parecia com pressa, sempre tinha algum compromisso importante esperando. As conversas ficaram mais superficiais, mais protocolares. Ele perguntava sobre minha saúde, comentava o tempo, elogiava algum prato que eu preparava, mas nunca mais conversamos de verdade. E eu, na minha ingenuidade maternal, pensava que era apenas uma fase, que o casamento havia deixado ele ocupado demais, que logo as coisas voltariam ao normal. Nunca imaginei que meu próprio filho estava me catalogando mentalmente como um problema a ser gerenciado. O casamento deles foi o primeiro grande sinal de que eu havia perdido meu lugar na vida do Carlos. A cerimônia aconteceu num clube elegante que eu nem sabia que existia na cidade. Adriana escolheu cada detalhe com uma precisão militar.
desde as flores importadas até o menu francês que custou uma fortuna. Meu vestido para a ocasião foi motivo de 3 conversas tensas. Adriana sugeriu delicadamente que eu precisava de algo mais apropriado para a ocasião. Me levou numa loja caríssima, onde uma vendedora arrogante me mediu como se eu fosse um manequim defeituoso. O vestido que escolheram custou metade da minha aposentadoria, mas eu paguei sem reclamar, pensando que era meu dever como mãe do noivo. Durante a festa, me senti como uma intrusa na celebração do meu próprio filho. Fui apresentada aos convidados como uma nota de rodapé na história dele. Os pais de Adriana eram o centro das atenções. Ele, um advogado respeitado. Ela, uma professora universitária aposentada. Tinham histórias interessantes para contar, conexões sociais impressionantes, um verniz de sofisticação que eu jamais conseguiria alcançar. Eu me sentei numa mesa lateral, sorrindo educadamente para conversas que não entendia completamente, fingindo apreciar comidas que mal conseguia pronunciar o nome. Quando alguém perguntava sobre minha profissão, eu murmurava algo sobre costura e rapidamente mudava de assunto. A lua de mel deles durou 3 semanas na Europa. Carlos me mandou cartões postais de Paris, Roma, Barcelona, lugares que eu só conhecia pela televisão. Quando voltaram, vieram me visitar com presentes caros e histórias incríveis sobre museus famosos e restaurantes estrelados. Enquanto eles falavam sobre arte renascentista e vinhos franceses, eu servia café em xícaras simples e oferecia biscoitos caseiros que de repente pareciam grosseiros demais para pessoas que haviam jantado em palácios. Era como se eles tivessem viajado para um mundo diferente e voltado falando uma língua que eu não compreendia. Os anos seguintes foram uma lenta descida ladeira abaixo. Cada visita deles era mais formal que a anterior. Cada conversa mais superficial, cada gesto de carinho mais protocolar. Eu me tornei uma obrigação em suas vidas. A sogra que precisava ser visitada de vez em quando, que merecia um telefonema no aniversário, que não podia ser completamente abandonada, mas também não podia ser verdadeiramente incluída. E durante todo esse processo de exclusão gradual, eu continuava sendo a sogra compreensiva, a mãe que não criava problemas. A mulher que aceitava qualquer migalha de atenção com gratidão exagerada. Eu havia me tornado tão pequena na vida deles que era praticamente invisível. Mas naquela semana depois da ligação sobre o jantar, algo diferente começou a ferver dentro de mim. Uma indignação que eu havia sufocado durante anos, finalmente começava a encontrar sua voz. Eu caminhava pela casa, observando cada canto que Osvaldo e eu havíamos construído com tanto amor. Cada móvel que compramos com dinheiro suado, cada detalhe que representava uma vida inteira de trabalho honesto. Esta casa simples havia criado um homem de sucesso. Estas mãos calejadas haviam bordado sonhos em cada peça de roupa costurada para pagar estudos. Este coração generoso havia se sacrificado durante décadas para dar oportunidades que eu nunca tive. E agora, tudo isso era considerado inadequado para um jantar elegante. A manhã do jantar de Adriana amanheceu cinzenta, como se o próprio céu estivesse conspirando para refletir o que se passava no meu coração. Acordei antes das 5, como sempre faço há décadas, mas desta vez não foi o hábito que me tirou da cama. Foi uma inquietação profunda que tomava conta de cada fibra do meu ser. Fiquei ali deitada por alguns minutos, olhando para o teto do quarto que dividi com Osvaldo durante 43 anos, tentando processar a decisão que havia tomado durante a madrugada. Depois de 2 semanas remoendo aquela conversa humilhante com Adriana, depois de me sentir como uma mendiga de afeto na vida do meu próprio filho, eu havia decidido que não ia mais aceitar migalhas. Se eles achavam que eu não tinha lugar à mesa do aniversário dela, então eu iria mostrar exatamente que tipo de mulher eles estavam subestimando. Levantei devagar, senti o peso dos meus 71 anos nos joelhos que estalaram no movimento e me dirigi para o guarda-roupa. Lá no fundo, protegido por um saco plástico amarelado pelo tempo, estava o vestido que havia comprado para o casamento de Carlos. Preto, elegante, com um corte que disfarçava as marcas que a idade havia deixado no meu corpo. Custou metade da minha aposentadoria na época, mas nunca mais havia tido ocasião de usá-lo. Hoje seria diferente.
Passei a manhã inteira me preparando com um cuidado que não tinha há anos. Fiz cachos no cabelo usando os rolinhos antigos que guardava numa gaveta empoeirada. Passei batom vermelho pela primeira vez desde o funeral do Osvaldo. Borrifei o perfume caro que Carlos me dera no Natal passado e que eu guardava para ocasiões especiais que nunca chegavam. Quando me olhei no espelho da penteadeira, vi uma mulher que não reconhecia completamente. Não era mais a sogra submissa e compreensiva que aceitava qualquer tratamento sem reclamar. Era alguém que havia decidido lutar pela própria dignidade, mesmo que isso significasse causar o maior constrangimento da vida do meu filho. O Terraço Dourado ficava no centro da cidade, num prédio histórico reformado que eu conhecia apenas de passar na frente. Nunca havia entrado lá, obviamente. Pessoas como eu não eram bem-vindas em estabelecimentos daquele nível. Mas naquela noite eu iria descobrir exatamente como era ser tratada como uma intrusa no próprio mundo do meu filho. Cheguei ao restaurante às 8h15 da noite, 15 minutos depois do horário marcado para o jantar deles. Não foi por acaso. Eu queria que todos já estivessem acomodados, que a festa estivesse no auge da animação, para que minha chegada causasse o máximo impacto possível. O porteiro me olhou de cima a baixo com aquela expressão que pessoas elegantes usam quando precisam lidar com alguém que claramente não pertence àquele ambiente. Ele me perguntou educadamente se eu tinha reserva, se estava perdida, se precisava de alguma informação. Respondi com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma que estava ali para encontrar minha família, que meu filho Carlos estava jantando e que eu gostaria de cumprimentá-los rapidamente. O homem me olhou com desconfiança, claramente duvidando que alguém como eu pudesse ter parentes frequentando um lugar daquele nível, mas me deixou entrar. O interior do Terraço Dourado era ainda mais intimidador do que eu imaginava. Lustres de cristal pendiam do teto alto. Mesas com toalhas de linho branco eram separadas por distâncias generosas, e o murmúrio das conversas era abafado por tapetes persas caríssimos. Era o tipo de lugar onde cada detalhe gritava dinheiro e exclusividade. Andei devagar pelo salão principal, sentindo o peso dos olhares curiosos de outros clientes. E então eu os vi. Carlos estava sentado numa mesa redonda no centro do salão, usando um terno que eu nunca havia visto. Adriana estava deslumbrante num vestido dourado que provavelmente custava mais do que eu ganhava em 6 meses. Ao redor deles, casais elegantes riam de alguma piada que não pude ouvir, taças de vinho caro refletiam a luz dos lustres e pratos sofisticados eram servidos por garçons impecavelmente uniformizados. Eles estavam claramente se divertindo muito. A mesa parecia completa, harmoniosa, perfeita sem mim. Respirei fundo e me aproximei devagar, sentindo meu coração bater tão forte que tinha certeza de que todas as pessoas no restaurante podiam ouvi-lo. Quando cheguei a uns 3 metros da mesa, Carlos me viu. A expressão de choque absoluto no rosto dele foi algo que jamais esquecerei, como se ele estivesse vendo um fantasma materializar no meio do seu jantar perfeito. Adriana seguiu o olhar dele e empalideceu instantaneamente. Os outros convidados pararam de conversar e se viraram para ver o que havia causado aquela mudança súbita na atmosfera da mesa. O silêncio que se seguiu foi tão denso que podia ser cortado com uma faca. Cumprimentei todos educadamente, desejei parabéns para Adriana com a voz mais doce que consegui produzir e perguntei onde era meu lugar à mesa. A pergunta saiu com uma inocência estudada, como se eu realmente acreditasse que havia uma cadeira reservada para mim. Foi então que aconteceu o momento mais humilhante da minha vida. Carlos olhou ao redor da mesa como se estivesse procurando uma solução mágica para um problema inesperado. Adriana forçou um sorriso que não enganava ninguém e murmurou algo sobre não saber que eu viria. Os outros convidados trocaram olhares constrangidos, claramente percebendo que estavam presenciando um drama familiar em tempo real. E então, um dos amigos de Adriana, um homem de meia idade com cara de quem nunca trabalhou um dia na vida, soltou uma risadinha nervosa e comentou que pelo menos agora tinham uma história interessante para contar depois. Outros risos discretos se seguiram, como se minha presença fosse uma piada engraçada, um alívio cômico no meio de um jantar sofisticado. Eles estavam rindo de mim, na minha cara.
como se eu fosse um espetáculo de circo que havia aparecido para entretê-los. Naquele momento, algo dentro de mim se rompeu definitivamente. Não era mais sobre ter ou não uma cadeira à mesa. Era sobre respeito. Era sobre dignidade. Era sobre uma vida inteira de sacrifícios sendo tratada como uma piada de mau gosto. Olhei fixamente para Carlos, meu filho que eu havia criado com tanto amor, que eu havia protegido de toda dificuldade, que eu havia preparado para ser um homem de caráter. E vi nos olhos dele algo que me cortou mais fundo que qualquer palavra cruel. Vergonha. Ele estava com vergonha de mim. Foi quando tomei a decisão que mudaria tudo para sempre. Sorri educadamente para a mesa de pessoas elegantes que me consideravam uma intrusa. Desejei uma excelente noite para todos e me virei para sair. Mas antes de dar o primeiro passo, falei alto o suficiente para que outros clientes próximos pudessem ouvir que estava muito feliz em ver como meu filho havia crescido e se tornado o tipo de pessoa que ri da própria mãe em público. Ele me olhou com confusão, sem entender o tom calmo da minha voz ou o brilho diferente nos meus olhos. Desejei uma excelente noite para todos e caminhei em direção à saída com uma tranquilidade que não sentia há anos. Senti os olhares de alívio da mesa. Finalmente haviam se livrado do problema constrangedor. Mas quando cheguei na porta do restaurante, ao invés de sair, parei e peguei meu celular. Havia uma ligação que precisava fazer. Uma ligação que mudaria completamente o rumo daquela noite. Disquei um número que decorara há poucos meses, quando minha vida havia ganhado um brilho novo que eu pensava ter perdido para sempre. Do outro lado da linha, uma voz carinhosa e preocupada atendeu imediatamente. Contei para Henrique, meu namorado há 4 meses, o homem gentil que havia me devolvido a esperança no amor, exatamente o que havia acabado de acontecer. Como fui humilhada na frente de estranhos, como riram da minha situação, como meu próprio filho se envergonhou de mim. A voz dele mudou completamente de tom quando entendeu onde eu estava. Disse para eu aguardar alguns minutos, que ele estaria ali em instantes, que ninguém, absolutamente ninguém, trataria a mulher que ele amava daquela forma. O que minha família não sabia, o que ninguém na minha vida antiga sabia, era que Henrique Cardoso era o proprietário do Terraço Dourado. 5 minutos depois, vi um homem elegante de cabelos grisalhos entrar no restaurante com uma expressão que jamais havia visto nele. O Henrique carinhoso e gentil que eu conhecia havia dado lugar a um empresário determinado e visivelmente furioso. Ele me beijou delicadamente na testa, perguntou se eu estava bem e então se dirigiu diretamente para o salão principal. Vi quando ele parou ao lado da mesa onde minha família ainda tentava retomar a normalidade da festa. O que aconteceu a seguir foi como assistir a um filme em câmera lenta. Henrique se apresentou educadamente como o proprietário do estabelecimento. Disse que havia tomado conhecimento de um incidente envolvendo uma cliente muito especial para ele e que, lamentavelmente, seria necessário interromper o serviço para aquela mesa específica. Vi o sangue sumir do rosto de Carlos quando ele entendeu o que estava acontecendo. Adriana empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Os convidados olhavam uns para os outros sem compreender completamente a situação. Henrique fez um sinal discreto para os garçons que imediatamente pararam de servir à mesa. O garçom principal se aproximou e, com toda a educação, pediu para que se retirassem do estabelecimento. Explicou que, por questões internas de gerenciamento, o restaurante não poderia mais atendê-los naquela noite. O silêncio no salão foi absoluto. Outras mesas pararam de conversar para observar a cena surreal de um grupo de pessoas elegantes sendo convidadas a se retirar do restaurante mais sofisticado da cidade. Carlos tentou argumentar, explicar que havia algum mal-entendido. Adriana tentou usar seu charme social para reverter a situação. Mas Henrique foi implacável. Educado, mas implacável. O salão inteiro assistiu enquanto a mesa de 10 pessoas se levantava constrangida, recolhia bolsas e casacos e caminhava em direção à saída, sob o olhar curioso e chocado de todos os outros clientes. Quando passaram por mim na porta, Carlos me olhou com uma expressão que misturava confusão, vergonha e algo que levou alguns segundos para eu reconhecer: medo. Medo de quem eu realmente era, de que outros segredos eu poderia estar guardando.
Adriana não conseguiu me olhar nos olhos. Pela primeira vez em anos, eu não era a que estava sendo humilhada. Era a que estava assistindo outros colherem exatamente o que haviam plantado. E ao lado de Henrique, sentindo sua mão protetora nas minhas costas, descobri que nunca mais permitiria que ninguém me fizesse sentir pequena outra vez. Os dias que se seguiram àquela noite no Terraço Dourado foram uma montanha-russa de emoções que eu não sabia como processar. Por décadas, havia me acostumado a ser a parte mais fraca nas dinâmicas familiares, sempre cedendo, sempre compreendendo, sempre engolindo humilhações em nome da harmonia. Mas naquele dia, pela primeira vez na vida, eu havia sido a mais forte. E a sensação era ao mesmo tempo libertadora e assustadora. Henrique ficou comigo naquela noite, segurando minha mão enquanto eu chorava todas as lágrimas que havia guardado durante anos. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio. Como se um peso gigantesco tivesse saído dos meus ombros e eu finalmente pudesse respirar sem sentir que estava incomodando alguém. Ele me contou depois que nunca havia visto uma situação tão cruel quanto aquela. Como empresário experiente, já havia presenciado todo tipo de comportamento humano no seu restaurante, mas ver uma mãe sendo humilhada pelo próprio filho daquela forma o deixou genuinamente revoltado. Disse que não conseguiria olhar no espelho se não tivesse tomado uma atitude. Durante aqueles primeiros dias, meu telefone permaneceu em silêncio absoluto. Nem Carlos nem Adriana entraram em contato. Era como se eles precisassem de tempo para digerir o que havia acontecido, para entender como a sogra inadequada que consideravam um problema havia se transformado numa força que eles não conseguiam controlar. Mas eu sabia que eventualmente eles voltariam. Não por arrependimento genuíno ou por amor, mas porque precisariam entender quem eu realmente era e que outros segredos eu poderia estar escondendo. A primeira ligação veio de Carlos na segunda-feira seguinte. Sua voz estava diferente, menos confiante, menos condescendente. Pela primeira vez em anos, ele parecia estar falando comigo como se eu fosse uma pessoa que merecia respeito, não por bondade, mas por necessidade. Ele me disse que precisava conversar comigo urgentemente, que havia questões importantes para esclarecer, que talvez houvesse mal-entendidos sobre o que aconteceu no restaurante. Sua voz carregava uma humildade forçada que eu nunca havia ouvido antes. Respondi que estava ocupada durante a semana, mas que poderia recebê-lo no sábado à tarde. A pausa que se seguiu foi reveladora. Carlos claramente não estava acostumado a ter seus pedidos de encontro condicionados à minha agenda, mas concordou educadamente com o horário que propus. Durante aquela semana, refleti muito sobre como queria conduzir nossa conversa. Parte de mim sentia uma satisfação maliciosa ao imaginar Carlos se contorcendo para entender a nova dinâmica entre nós. Mas outra parte, a mãe que ainda existia no fundo do meu coração, sentia uma tristeza profunda por termos chegado a esse ponto. Henrique me aconselhou a ouvir o que Carlos tinha a dizer antes de tomar qualquer decisão sobre o futuro da nossa relação. Ele havia perdido a mãe jovem e sempre me dizia que família é um tesouro que deve ser preservado quando possível. Mas também me lembrava constantemente que respeito é a base de qualquer relacionamento saudável. No sábado, arrumei a casa com mais cuidado do que fazia habitualmente para receber Carlos. Não por nervosismo, mas porque queria que ele visse que eu não era a mulher desesperada por aprovação que ele pensava conhecer. Coloquei flores frescas na sala, preparei café no bule de porcelana que guardava para ocasiões especiais, vesti um vestido bonito que havia comprado recentemente. Quando Carlos chegou, percebi imediatamente que ele também havia se preparado para aquele encontro. Estava mais formal que o habitual, carregava um buquê de flores caras e tinha uma expressão que misturava nervosismo com algo que demorei para identificar: medo. Ele me cumprimentou com mais carinho do que demonstrava há anos. Elogiou como eu estava bonita. Comentou sobre como a casa estava aconchegante. Era um comportamento completamente diferente do filho que eu conhecia. Respeitoso demais, atencioso demais, claramente calculado. Nos sentamos na sala, onde tantas conversas importantes da nossa família haviam acontecido. Carlos ficou alguns minutos em silêncio, como se estivesse organizando mentalmente as palavras que pretendia usar. Quando finalmente começou a falar,
Sua voz estava mais baixa que o normal. Ele me disse que havia passado a semana inteira pensando no que aconteceu no restaurante, que conversou longamente com Adriana sobre o comportamento deles, que chegaram à conclusão de que talvez tenham sido insensíveis comigo em várias ocasiões. A palavra insensíveis ecoou na minha mente como uma pedra caindo num lago tranquilo. Depois de anos de humilhações, desrespeito e exclusões deliberadas, ele resumia tudo como insensibilidade, como se fosse um mal-entendido ocasional, não um padrão sistemático de crueldade. Carlos continuou explicando que eles não tinham conhecimento sobre meu relacionamento com o proprietário do Terraço Dourado, que ficaram surpresos ao descobrir que eu tinha uma vida social que eles desconheciam, que talvez tivessem subestimado minha capacidade de formar relacionamentos em círculos mais sofisticados. A forma como ele disse sofisticados revelava que ainda não havia entendido completamente a lição. Ainda pensava em termos de hierarquias sociais. Ainda me via através da lente da inadequação, apenas agora temperada com uma dose de cautela. Perguntei diretamente o que ele queria com aquela conversa. Se era um pedido de desculpas genuíno ou se estava ali por medo das consequências sociais do que havia acontecido. Sua expressão demonstrou desconforto com minha franqueza. Ele claramente esperava que eu facilitasse as coisas, como sempre fazia. Carlos admitiu que ficou preocupado com as implicações profissionais da situação, que algumas pessoas importantes haviam comentado sobre o incidente no restaurante, que sua reputação poderia ser afetada se a história se espalhasse nos círculos empresariais da cidade. Ali estava a verdade nua e crua. Ele não estava ali por arrependimento ou por amor. Estava ali porque minha nova posição social poderia prejudicá-lo profissionalmente. A mesma mãe que ele considerava constrangedora agora era vista como uma ameaça à sua carreira. Disse que entendia perfeitamente sua preocupação, que finalmente compreendia como nossa relação realmente funcionava. Ele se aproximava quando precisava de algo e me mantinha à distância quando eu poderia incomodá-lo. Que durante anos aceitei esse padrão porque achava que não merecia coisa melhor. Vi Carlos engolir em seco quando percebeu que eu havia entendido exatamente suas motivações. Tentou argumentar que não era bem assim, que ele realmente se importava comigo, que apenas precisavam encontrar uma nova forma de se relacionar. Respondi que também achava que precisávamos de uma nova forma de relacionamento, uma baseada em respeito mútuo, onde minha presença fosse desejada, não tolerada, onde minhas opiniões fossem ouvidas, não apenas educadamente ignoradas. Onde eu fosse tratada como uma pessoa valiosa, não como um problema a ser gerenciado. Carlos concordou rapidamente com todos os pontos. Prometeu que as coisas seriam diferentes dali para frente. Mas eu podia ver em seus olhos que ele ainda não entendia que a mudança precisava ser genuína, não apenas estratégica. Quando ele saiu da minha casa naquela tarde, deixou claro que esperava que as coisas voltassem rapidamente ao normal, que eu esquecesse as mágoas passadas e aceitasse suas promessas de um futuro melhor, que fosse novamente a mãe compreensiva que perdoa tudo em nome do amor familiar. Mas Carlos ainda não havia entendido que a mulher que ele conhecia havia morrido naquela quinta-feira no Terraço Dourado, e que a mulher que estava nascendo no lugar dela não seria tão fácil de manipular. Nos dias seguintes, comecei a receber uma atenção da família que não recebia há anos. Convites para almoços, telefonemas frequentes, preocupação exagerada com minha saúde e bem-estar. Era como se eles tivessem descoberto subitamente que eu existia e que minha existência poderia ser importante. Mas eu sabia que aquela cortesia renovada não vinha do coração, vinha do medo. Medo de que eu tivesse outros segredos, outras conexões, outras formas de causar constrangimento para eles. E talvez eu realmente tivesse. As semanas seguintes trouxeram uma transformação que eu jamais imaginei viver aos 71 anos. A atenção repentina da família, que antes me deixaria extasiada de felicidade, agora me causava uma mistura estranha de satisfação e melancolia. Era gratificante ver Carlos ligando 3 vezes por semana, Adriana me convidando para almoços em restaurantes elegantes e até mesmo receber presentes caros sem ocasião especial. Mas tudo aquilo tinha um gosto amargo de falsidade.
Durante uma dessas ligações protocolares, Carlos mencionou casualmente que gostaria de conhecer melhor meu amigo, Henrique. Disse que ficou impressionado com a elegância dele e que seria interessante expandir seu círculo social para incluir empresários bem-sucedidos como ele. A forma como falou deixou claro que via Henrique não como o homem que me fazia feliz, mas como uma conexão social potencialmente útil. Respondi que Henrique era uma pessoa muito reservada e que preferia manter nossa vida privada separada da família. Vi pelo tom de voz de Carlos que minha resposta o frustrou. Ele claramente esperava que eu facilitasse um encontro que pudesse beneficiá-lo profissionalmente. Foi nesse momento que comecei a entender o verdadeiro poder da minha nova posição. Durante décadas, eu havia implorado por migalhas de atenção, aceitado qualquer tratamento desde que pudesse manter proximidade com meu filho. Agora, pela primeira vez, era eu quem estabelecia os limites e as condições dos nossos encontros. Henrique me observava navegar por essa nova dinâmica familiar com uma mistura de orgulho e preocupação. Ele havia perdido a mãe cedo e sempre valorizava muito as relações familiares, mas também reconhecia que o que estava acontecendo comigo não era exatamente uma reconciliação genuína. Uma tarde, enquanto tomávamos café na varanda, ele me perguntou diretamente se eu estava feliz com as mudanças na minha relação com Carlos. A pergunta me pegou desprevenida porque eu mesma não tinha certeza da resposta. Expliquei que era gratificante finalmente receber o respeito que sempre mereci, mas que havia algo profundamente triste em saber que esse respeito vinha do medo, não do amor. Que Carlos só havia mudado o comportamento depois de descobrir que eu poderia causar consequências para ele. Não porque finalmente compreendeu o quanto havia me machucado. Henrique segurou minha mão com aquela gentileza que me conquistou desde o primeiro encontro e me disse que eu merecia muito mais do que migalhas de afeto motivadas por conveniência. Que nossa idade não nos obrigava a aceitar relacionamentos ruins, apenas porque eram familiares. Suas palavras me fizeram refletir sobre quantas outras áreas da minha vida eu havia aceito menos do que merecia. Por quanto tempo havia me contentado com a solidão, com a falta de companhia, com a ausência de romance, simplesmente porque achava que uma viúva de 70 anos não tinha direito a essas coisas. O relacionamento com Henrique havia me mostrado que eu ainda era uma mulher capaz de amar e ser amada. Que minha idade não me tornava invisível ou indesejável. Que eu podia ter conversas interessantes, compartilhar momentos íntimos, sonhar com o futuro. Mas também me mostrou como havia desperdiçado anos da minha vida tentando arrancar amor de pessoas que claramente não estavam dispostas a oferecê-lo. Foi durante uma dessas reflexões que recebi uma ligação inesperada de Adriana. Sua voz estava diferente, menos controlada, mais genuinamente nervosa. Ela me disse que precisava conversar comigo sobre algo importante, que havia descoberto algumas coisas que me deixariam preocupada. Minha primeira reação foi suspeitar que fosse alguma manipulação, mais uma tentativa de me atrair para o drama familiar que eu estava conscientemente evitando. Mas havia algo na voz dela que parecia realmente urgente. Marcamos um encontro para o dia seguinte num café discreto perto da minha casa. Quando cheguei, encontrei uma Adriana completamente diferente da mulher arrogante que eu conhecia. Ela estava visivelmente abalada, sem a maquiagem impecável habitual, com olheiras que revelavam noites mal dormidas. Adriana me contou que havia descoberto que Carlos estava tendo um caso extramatrimonial há mais de um ano. Que a amante era 20 anos mais nova, solteira e ambiciosa. Que eles não eram nem um pouco discretos e que várias pessoas do círculo social deles já sabiam da situação. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Não porque eu tivesse ilusões sobre a perfeição do casamento deles, mas porque isso explicava muita coisa sobre o comportamento recente de Carlos. A culpa por tratar mal a própria mãe enquanto traía a esposa. A ansiedade sobre sua reputação profissional. O medo de que seus segredos fossem expostos. Adriana continuou contando que descobriu a traição por acaso, mexendo no celular dele enquanto procurava um número de telefone. Que as mensagens entre eles eram explícitas e deixavam claro que o relacionamento já estava avançado. Que havia planos para férias juntos, jantares românticos, promessas de um futuro em comum. Ela chorou enquanto me dizia que não sabia o que fazer. Que considerava pedir o divórcio,
mas tinha medo das implicações financeiras e sociais, que se sentia humilhada por ter sido enganada durante tanto tempo, que não tinha para onde ir ou com quem conversar sobre a situação. Enquanto ouvia Adriana desabafar, senti uma mistura contraditória de emoções. Parte de mim experimentava uma satisfação maldosa ao ver a mulher que me humilhou durante anos, agora pedindo meu apoio em seu momento mais vulnerável. Mas outra parte, a mãe e a mulher que eu era no fundo, sentia genuína compaixão por sua dor. Perguntei por que ela havia decidido me contar aquilo. Por que não procurou suas amigas sofisticadas ou sua família para desabafar? Adriana baixou os olhos e admitiu que precisava de alguém que conhecesse Carlos verdadeiramente, alguém que pudesse ajudá-la a entender o que fazer. Mais importante, ela disse que depois do que aconteceu no Terraço Dourado, percebeu que eu era mais forte e mais sábia do que ela jamais havia imaginado. Que durante anos havia me subestimado, pensando que eu era apenas uma sogra inconveniente, mas que agora reconhecia que eu tinha a experiência de vida e discernimento que ela precisava. Foi a primeira vez que Adriana me tratou como uma igual, como uma mulher adulta capaz de oferecer conselhos valiosos. E, ironicamente, aconteceu no momento em que ela mais precisava de mim. Escolhi minhas palavras com cuidado quando respondi. Disse que estava triste por ela estar passando por aquela situação, mas que não me surpreendia completamente. Que havia percebido mudanças no comportamento de Carlos nos últimos tempos que poderiam indicar problemas no casamento. Adriana me olhou com surpresa, perguntando que mudanças eu havia notado. Expliquei que um filho que trai a esposa também é capaz de desrespeitar a própria mãe, que homens que quebram promessas sagradas em casa também quebram compromissos familiares, que a crueldade que ele demonstrou comigo no restaurante revelava um caráter que ela estava apenas começando a conhecer. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas eram verdadeiras. Carlos havia se tornado um homem capaz de causar dor às mulheres que mais o amavam. E agora, Adriana estava colhendo as consequências de ter escolhido um parceiro sem integridade. Ela permaneceu em silêncio por vários minutos, processando o que eu havia dito. Finalmente perguntou se eu achava que ela deveria confrontá-lo ou se deveria reunir mais evidências antes de tomar qualquer decisão. Respondi que a decisão era dela, mas que uma mulher com dignidade não deveria aceitar ser traída e humilhada. Que ela ainda era jovem e bonita o suficiente para reconstruir sua vida com alguém que a valorizasse. Que permanecer num casamento baseado em mentiras seria uma traição a si mesma. Quando nos despedimos naquela tarde, Adriana me agradeceu com uma sinceridade que eu não via nela há anos. Disse que finalmente entendia por que Carlos sempre falava da força da sua mãe, mesmo quando a tratava mal em público. Caminhei para casa refletindo sobre a ironia da situação. A nora que me considerava inadequada para jantares elegantes, agora me procurava como conselheira em sua crise matrimonial mais íntima. A mulher que riu da minha humilhação, agora chorava, pedindo meu apoio e orientação. Mas, mais importante que a ironia, era a compreensão de que eu havia me tornado exatamente o que sempre fui, mas que ninguém conseguia ver. Uma mulher forte, sábia e capaz de oferecer apoio real quando necessário. Uma semana depois da conversa reveladora com Adriana, recebi uma ligação que mudaria definitivamente o rumo de toda aquela situação. Era Carlos, mas sua voz estava completamente diferente de qualquer tom que eu já havia ouvido dele. Não era a voz dos últimos anos, nem a falsamente respeitosa das últimas semanas. Era a voz de um homem desesperado. Ele me disse que Adriana havia confrontado ele sobre o caso extramatrimonial e que agora tudo estava desmoronando. Que ela havia contratado um advogado e estava ameaçando contar tudo para os pais dela, que tinham conexões importantes no meio jurídico da cidade. Que sua carreira poderia ser destruída se o escândalo se tornasse público. Pela primeira vez em anos, Carlos estava me ligando não por obrigação social, mas porque genuinamente precisava de mim. E, ironicamente, era no momento em que eu menos estava disposta a salvá-lo das consequências de suas próprias escolhas. Perguntei diretamente por que ele achava que eu deveria ajudá-lo. Porque a mãe que ele considerou inadequada para um jantar elegante agora deveria ser sua conselheira numa crise que ele mesmo criou.
Minha franqueza o deixou visivelmente desconfortável. Ele claramente esperava que eu assumisse automaticamente o papel de mãe protetora que resolve todos os problemas. Carlos tentou apelar para meus sentimentos maternais, dizendo que estava arrependido de tudo que havia feito, que reconhecia seus erros, que precisava da sabedoria da sua mãe para encontrar uma solução. Mas eu podia ouvir nas entrelinhas que ele não estava arrependido por ter me machucado. Estava arrependido por ter sido descoberto. Respondi que Adriana havia me procurado primeiro e que ela também era minha família agora. Que durante anos ele havia me excluído das decisões familiares importantes. Então agora eu escolheria de que lado ficar baseada em quem havia me tratado com mais dignidade recentemente. O silêncio do outro lado da linha foi longo e pesado. Carlos finalmente estava entendendo que suas ações tinham consequências reais e que eu não era mais a mãe submissa que ele podia manipular à vontade. Nos dias seguintes, a situação familiar explodiu de uma forma que eu jamais imaginei presenciar. Adriana efetivamente pediu o divórcio e, seguindo meu conselho, não tentou manter as aparências sociais. Ela contou a verdade para qualquer pessoa que perguntasse sobre a separação, incluindo detalhes sobre a traição que deixaram Carlos numa posição insustentável profissionalmente. O mais chocante foi descobrir que a amante de Carlos era filha de um cliente importante da empresa onde ele trabalhava. Quando o pai da moça descobriu sobre o relacionamento, Carlos foi demitido imediatamente. Em questão de semanas, ele perdeu o emprego, a esposa, a casa e boa parte de sua reputação profissional. Durante todo esse período de caos, mantive uma distância cuidadosa dos eventos. Ofereci apoio emocional para Adriana quando ela precisou, mas me recusei a interferir diretamente no processo de divórcio ou a tentar mediar qualquer reconciliação. Pela primeira vez na vida, deixei que as consequências naturais das escolhas de Carlos se desenrolassem sem minha interferência protetora. Henrique me observava navegar por essa situação com admiração crescente. Ele dizia que eu havia encontrado um equilíbrio perfeito entre compaixão e firmeza, oferecendo apoio sem me tornar uma facilitadora de comportamentos destrutivos. A transformação em Adriana foi surpreendente de acompanhar. Livre do casamento tóxico e forçada a reconstruir sua vida independentemente, ela revelou uma força de caráter que eu não sabia que existia. Conseguiu um emprego melhor na imobiliária, mudou-se para um apartamento elegante que ela mesma pagava e começou a me tratar com um respeito genuíno que crescia a cada encontro. Numa tarde de domingo, 2 meses após o início do divórcio, Adriana apareceu na minha casa com uma expressão que misturava nervosismo e determinação. Ela me disse que precisava me pedir algo, mas que entenderia perfeitamente se eu recusasse. Adriana estava organizando uma festa para ela mesma, uma celebração do seu renascimento como mulher independente, e queria que eu fosse sua convidada de honra. Disse que durante toda a crise do divórcio, eu havia sido a única pessoa que ofereceu conselhos honestos sem julgamento, que me respeitava profundamente e que gostaria de me homenagear publicamente. A ironia da situação não passou despercebida por nenhuma de nós. Alguns meses antes, eu havia sido considerada inadequada para participar do aniversário dela. Agora, ela queria que eu fosse o centro das atenções na sua festa de recomeço. Aceitei o convite, mas com a condição de que pudesse levar Henrique como meu acompanhante. Adriana ficou genuinamente animada com a possibilidade de conhecê-lo melhor e disse que havia reservado uma mesa especial para nós no mesmo terraço dourado, onde tudo havia começado. A festa aconteceu numa quinta-feira à noite. Quando cheguei ao restaurante de braços dados com Henrique, me senti como uma mulher completamente diferente da que havia sido expulsa dali meses antes. O salão estava decorado com flores elegantes e velas perfumadas. Adriana havia convidado cerca de 20 pessoas, colegas de trabalho, amigas verdadeiras que descobriu durante a separação e alguns familiares que a apoiaram durante a crise. Era um grupo menor, mas infinitamente mais autêntico que as reuniões superficiais que ela costumava organizar. Durante o jantar, Adriana fez um discurso emocionado, onde falou sobre recomeços, sobre descobrir quem são nossos verdadeiros amigos nos momentos difíceis e sobre a importância de mulheres apoiarem umas às outras. Quando mencionou meu nome como exemplo de força e sabedoria,
Toda a mesa aplaudiu calorosamente. Foi nesse momento que Carlos apareceu. Ele entrou no restaurante sozinho, claramente não convidado, com uma expressão que misturava desespero e raiva. Seu terno estava amarfanhado, ele havia perdido peso e tinha uma aparência geral de homem derrotado pela vida. Carlos se aproximou da nossa mesa e pediu para falar comigo privadamente. Disse que precisava do meu perdão, que reconhecia todos os seus erros, que queria reconstruir nossa relação. Mas quando olhei em seus olhos, vi que ainda não havia humildade genuína. Apenas medo das consequências de ficar completamente sozinho. Respondi calmamente que ele sempre seria meu filho e que eu sempre o amaria, mas que perdão não significava esquecer, que ele precisava aprender a viver com as consequências de suas escolhas antes que pudéssemos ter uma relação saudável novamente. Carlos tentou argumentar, dizer que eu estava sendo cruel, que uma mãe deveria apoiar o filho incondicionalmente. Foi quando Henrique se levantou educadamente e sugeriu que talvez fosse melhor Carlos sair voluntariamente antes que a segurança precisasse ser chamada. Vendo que não conseguiria manipular a situação, Carlos saiu do restaurante, mas não antes de lançar um olhar de desprezo que revelava que ainda não havia aprendido nada sobre respeito ou responsabilidade. Quando a festa terminou, Adriana me agradeceu emocionada por ter comparecido e por ter sido um exemplo de dignidade durante toda aquela situação. Disse que finalmente entendia o que significava ser uma mulher forte e que esperava um dia ter metade da minha sabedoria. No caminho para casa, Henrique segurou minha mão e disse que estava orgulhoso de ver como eu havia me transformado ao longo daquele ano. Que a mulher insegura que ele conheceu havia se tornado uma fonte de força não apenas para si mesma, mas para outras mulheres também. Hoje, finalmente entendi que respeito não é algo que se mendiga. É algo que se conquista, estabelecendo limites claros sobre como queremos ser tratados. Que bondade sem dignidade é fraqueza, mas bondade com limites firmes é força verdadeira. Carlos ainda tenta ocasionalmente restabelecer contato, mas sempre nos seus termos, sempre quando precisa de algo. E sempre recebe a mesma resposta, que nossa relação só poderá ser reconstruída quando ele demonstrar mudança genuína, não apenas palavras convenientes. Meu nome é Gilda, e finalmente aprendi que nunca é tarde demais para deixar de aceitar migalhas de afeto. Que família verdadeira é baseada em respeito mútuo, não em obrigação ou chantagem emocional. E que, às vezes, para ensinar as pessoas a nos valorizarem, precisamos estar dispostos a viver sem elas. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.